Então, vamos dar início à nossa última aula dessa disciplina de radiologia odontológica. Hoje nós iremos falar de forma bem sucinta sobre a radiografia panorâmica, o principal exame dentro da modalidade de exames extraorais ou extrabucais, certo? Então, gente, antigamente a radiografia panorâmica ela tinha uma denominação a qual ela era chamada de pantomografia, tá? Justamente por ser um método ali de imagem que era bem diferenciado das outras técnicas de raio-x. Então, como tinha-se o tubo de raio-x girando em torno da cabeça do paciente, se assemelhava bastante com a tomografia, onde o tubo de raio-x também gira em torno do paciente, juntamente com os detectores. Aqui eu tenho o chassi, juntamente com a minha fonte de radiação, girando em torno da cabeça do paciente, a fim de demonstrar ali uma única imagem, a qual a gente consiga estudar as estruturas faciais, dando ênfase às arcadas dentárias superior e inferior, com as suas estruturas ali impostas, né? No caso, os dentes. Então, esse equipamento que realizava esses exames de pantomografia era chamado de ortopantomógrafo. Hoje, a diferença é que a pantomografia é a radiografia panorâmica e o equipamento que nós chamamos de ortopantomógrafo é o equipamento de raio-x panorâmico dental, certo? Então, não muda muita coisa aí, só mais a questão mesmo de nomenclatura, de termos. Muitas pessoas ainda utilizam esse termo pantomografia, outras preferem usar radiografia panorâmica, porém, cabe aí no mesmo significado, na mesma definição, ok? Então, assim como hoje, esse equipamento ele tem um princípio físico de fazer um torno ali em volta de fazer um giro em torno da região facial do indivíduo, a qual nós temos a região da maxila e da mandíbula sendo radiografadas e a estrutura ali mais cálcica, que no caso fica sendo os dentes, vai sair com uma radiopacidade mais acentuada, né? Tendo então um destaque. E aí a gente tem esse princípio de movimento, tá? Recíproco da fonte de raio-x e de um receptor de imagem, que pode ser um chassi ou um cassete, ao redor de um plano ou ponto central, que a gente vai chamar aqui de plano de corte, no qual se localiza o objeto de interesse. Então, a única região a qual a radiação ela vai ter acesso e essa região ela vai ser exposta ali no filme radiográfico é essa região maxilar mandibular, onde eu consigo encontrar os dentes da arcada superior e os dentes da arcada inferior, tá bom? Então, se assemelha muito com o princípio da tomografia justamente por fazer esse giro aí em torno da estrutura, onde de um lado eu tenho a fonte de raio-x e do outro lado eu tenho ali o filme radiográfico dentro de um chassi ou dentro de um cassete, dependendo aí do sistema de processamento de imagens a qual se trabalha. Dentro de um equipamento desses, tá? Eu posso tanto utilizar um chassi como um cassete. Agora, se no local de trabalho existe apenas a câmara escura para revelação manual ou automática, é claro que eu vou ter o chassi com filme radiográfico lá dentro. Porém, muitas clínicas hoje já se adaptam ao estilo computadorizado ou digital, onde se tem ali uma impressora digital ou ainda existem detectores no próprio cassete que já enviam a imagem pré-formada para um sistema ali computadorizado, tá bom? Então, dificilmente nós encontramos aí radiografias panorâmicas, as quais ainda passam pelo processo de revelação ali manual ou automático. Porém, existe sim, tá certo? Lá no Hospital Geral de Fortaleza, a gente encontra um equipamento de raio-x panorâmico, a qual a revelação ainda se dá pela revelação ali manual e automática. Não sei informar se outros hospitais públicos possuem, mas eu sei que na HGF existe tá, ainda o exame sendo realizado dessa forma. Ainda não temos ali um aparelho, né, uma processadora computadorizada que consiga fazer com que a imagem do cassete
dentro da radiografia panorâmica seja impressa. Para outros exames já é possível, porém para panorâmico ainda fica aí sendo processamento manual ou automático, como sendo a escolha aí para revelar a imagem. Então, quando eu falar de uma radiografia panorâmica, eu digo que eu vou dar uma visão global. Então, eu não vou mostrar apenas os dentes, eu mostro estruturas ósseas adjacentes a essas estruturas e que podem ou não estar envolvidas em algum tipo aí de processo patológico, tá bom? Então, é muito comum a gente visualizar ali a região do seio maxilar, a gente consegue ver bem a mandíbula, a região maxilar, consegue ver bem também alguns ossos ali, algumas partes, na verdade, como os arcos zigomáticos, tá bom? A região do palato. Então, algumas estruturas a gente consegue estar avaliando dentro desse exame e essas estruturas, elas podem ter alguma lesão que são diagnosticadas ali pelo odontólogo ou pelo dentista, que vai cuidar de qualquer tipo de alteração orofacial que atinge ali um indivíduo, tá certo? Então, dentro da radiografia panorâmica, eu consigo ter uma visão global de todas as estruturas pertinentes à região ali mandibular e maxilar, incluindo, claro, como objeto principal de estudo, a dentição. Então, quais são as indicações para a realização de uma radiografia panorâmica? Primeiro, exame radiográfico inicial. Grande maioria das pessoas que tem algum problema dental ou que vai colocar um aparelho ortodôntico, grande maioria, tá? Não são todos, mas de 100%, 99% faz a sua primeira radiografia ali dental como sendo uma panorâmica para avaliação de todos os dentes, a fim de se realizar algum tipo, né, de tratamento ortodôntico ou até mesmo de realizar algum procedimento, tá? Então, normalmente, a primeira radiografia que envolve a boca, que as pessoas costumam fazer, fica sendo aí uma panorâmica. E grande maioria das alterações patológicas que acometem a região dos dentes, na grande maioria das vezes, o primeiro exame a ser realizado é a radiografia panorâmica. Só depois é que é feito ali algum exame periapical, oclusal, interproximal, ou que esteja envolvido aí em qualquer outra técnica que envolva o estudo ali mais aproximado do dente, tá bom? Complemento de exames intraorais. Então, caso o primeiro exame a ser realizado não seja a panorâmica, ela pode servir aí como complemento, né? No exame intraoral, eu tenho uma visão ali mais nítida, mais próxima da estrutura a ser estudada. Na radiografia panorâmica, muitas vezes eu vou ter algumas restrições quanto à qualidade de imagem, uma vez que eu tenho várias estruturas sendo mostradas em um único filme. Na radiografia, por exemplo, interproximal, na periapical ou na oclusal, eu consigo ter ali um zoom que ele é feito de forma natural durante a realização do exame. Aqui na panorâmica, esse zoom, essa aproximação das estruturas, eu só consigo estar realizando no caso se eu estivesse tratando de um sistema digital, onde eu consigo estar manipulando aquela imagem pelo computador, tá bom? Trismo, tá? Dores ali na articulação temporomandibular ou algum tipo de alteração nessa articulação fica sendo também diagnosticado aí dentro dos exames panorâmicos, tá bom? Delimitação de grandes áreas patológicas. Então, uma patologia muito comum que acomete a região das arcadas dentárias do periodonto são os cistos, tá bem? Esses cistos, eles normalmente têm ali uma delimitação muito grande. Eles não se prendem apenas a um local. Então, nós veremos radiografias a seguir que tem a presença de cistos e a gente consegue delimitar a extensão desse cisto dentro da arcada dentária. Então, a gente consegue estar observando se ele atinge apenas a região, por exemplo, do primeiro dente molar inferior, ou se atinge o primeiro e o segundo, ou se atinge todos os dentes premolares e o dente molar, tá? Então, aqui a gente consegue delimitar a extensão que essas lesões podem ocasionar à estrutura dental, tá bom? E aí, dessa forma, é possível se fazer a delimitação e até mesmo a mensuração de tamanho, né, dessas lesões. Localização de corpos estranhos, tá? Acidentes, né, a qual o indivíduo pode perfurar a região da mandíbula, da maxila,
com algum objeto perfuro-cortante, a gente consegue estar fazendo ali a avaliação desse tipo de ocorrido, identificando. A gente não, né? O dentista vai. A gente faz o exame e o dentista avalia. O dentista vai avaliar se rompeu algum vaso sanguíneo ou se danificou algum nervo, tá? Se atingiu ali alguma estrutura que seja de extrema importância para o desenvolvimento ali do processo de mastigação ou ainda para a vitalidade do dente. Raízes residuais, certo? Que acometem principalmente procedimentos mal realizados, ou então ainda a quebra de dentes, onde a coroa cai e a raiz ela fica ali inerte ao periodonto. E aí nós classificamos como raízes residuais, porque ela fica ali em forma de resíduo dentro da cavidade oral. Esse resíduo pode ocasionar inflamação, infecção, dores ao indivíduo, tá? E aí, na radiografia panorâmica, nós conseguimos estar fazendo a avaliação dessa raiz residual para que o profissional habilitado a realizar alguma cirurgia, né, ele consiga estar aí revertendo essa situação e fazendo a retirada dessa raiz. Dentes retidos, que são aqueles que eles não erupcionam, como muitas vezes os terceiros molares, os dentes cisos, e até mesmo crianças que não, que os dentes permanentes não se desenvolvem, né? Cai a dentição de leite, mas o permanente ele não sai, então pode ser realizado aí a radiografia para avaliar o porquê de não estar havendo a erupção desses dentes. Dentes impactados também fica sendo aí uma indicação para esse exame. Nada mais é do que são aqueles dentes que eles se desenvolvem muito próximos, né, um dos outros. É o que nós conhecemos por dentes intramelados, porque eles se cruzam e esse cruzamento dificulta a limpeza, a higienização, pode aí dar origem a cáries, tá? A esses processos patológicos, uma vez que a região ali do dente que está cruzado com o outro não vai ser higienizado da forma correta. E dentes supranuméricos ficam sendo aqueles que nascem, né, que se desenvolvem em proporções a mais, em quantidades a mais. Então, o paciente pode ter até 4, 5 dentes molares, sendo que o normal é ser de 2 a 3 por quadrante. Ou então o indivíduo desenvolve 4 dentes, né, incisivos centrais em cada quadrante. Ou então esses dentes ficam inertes ao periodonto. Esses dentes, né, que nascem de número acentuado, o que não é anatômico, fica aí sendo considerado como dentes supranuméricos ou supranumerários, tá bom? Também são dentes que, se eles não atingem, né, o indivíduo, se ele não sente dor, se ele não sente nada, pode estar sendo feito aí algum procedimento para a retirada dessas estruturas, tá certo? A fim de que elas não prejudiquem aí o restante da dentição. Localização e delimitação de neoplasias. Existe, né, um tumor que eu vou colocar aqui para vocês pesquisarem depois, que ele se chama ameloblastoma, tá bom? Esse tumor é um tumor que ele atinge, tá? A região ali dos dentes, a região ali do periodonto, tá? É o tumor mais estudado e mais encontrado dentro da área, né, de radiologia odontológica. Enquanto em todo o restante do corpo existem vários tumores que podem se desenvolver, na questão ali dos dentes, a gente tem um ameloblastoma, tá? Como sendo o tumor mais comum de se envolver ali na cavidade oral do paciente, do indivíduo, tá bom? Localização e delimitação das fraturas ósseas de maxilares. Então, traumas que acometam tanto a região maxilar como a região mandibular pode ser estudado aí dentro da radiografia panorâmica, onde é feita ali a localização de onde houve a fratura e a delimitação, né? A extensão do trauma dentro do osso ali do indivíduo, tá bom? Então, quem quiser depois pode estar dando uma pesquisada aí, tá? Acerca desse tumor, ameloblastoma, que se desenvolve ali na cavidade oral dos indivíduos. É o que mais acomete a cavidade oral, tá? Então, aqui nessa radiografia, a gente tem o que nós chamamos de dentes impactados, tá bem? Observem que existem regiões nessa radiografia panorâmica, que eu estarei aqui circulando, onde nós vemos, né, uma radiopacidade acentuada
entre um dente e outro. Isso acontece porque os dentes eles ficam ali, ó, cruzados, ficam muito próximos, ficam intramelados, né? E não vai haver o espaço para que eles fiquem aqui no seu localzinho normal. Sempre dentro dessa situação, eu tenho um dente se envolvendo desse jeito, um em cima do outro, um do lado do outro, sem haver um espaço para que ele consiga se desenvolver. Normalmente esses dentes, eles são rotacionados, né? Observa aqui esses incisivos laterais. Vejam que essa região aqui, ó, ela tá meio rodada, né? Então, essa rotação, essa visualização de rotação também é característica desse processo. Então, vejam aqui, ó, e a gente percebe que o dente ele está um pouquinho rotacionado. Isso, tá? Fica sendo aí também um mecanismo de ação que o dente vai ter para poder tentar ficar ali retinho, ficar no cantinho dele, sem que nenhuma outra estrutura o altere, tá certo? Então, toda vez que vocês ouvirem falar aí dessa condição de dentes impactados, eu tenho uma dentição a qual ela se desenvolve, porém não há espaço suficiente para que esses dentes eles estejam ali no seu local anatômico. Então, o que acontece? Eles começam a rotacionar, começam a sobrepor um ao outro. E aí dificulta a área de limpeza, né, de higienização, e há aí grandes chances desses indivíduos eles terem aí cáries, justamente porque não haverá a higienização correta nesses locais, tá bom? Vejam aqui, né, os terceiros molares inferiores. Aqui pelo espaço, a gente nota que já foi extraído esses terceiros molares superiores, né, que deveriam estar localizados nessas regiões aqui. Esse aqui é o que nós chamamos de dente incluso, tá? Por que dente incluso? Porque ele está incluído dentro do periodonto, ó. Ele não nasceu no sentido aqui do plano oclusal, tá? O plano oclusal é toda essa linha aqui de mordida. E aí esse dente ele não se desenvolve para a coroa, não se desenvolve para a área externa, e aí acaba tendo essa denominação de dente incluso, né? Vê que já está afetando aqui a raiz desse dente. Então a dor que esse indivíduo sente não é porque o dente está empurrando, mas porque os nervos, né, eles podem começar a serem comprimidos e serem aí danificados. Aqui desse lado esquerdo, nós temos um dente semi-incluso, onde a coroa está parcialmente externa Professor, e a outra metade interna. Oi, nesse caso, esse dente tem que ser retirado. tanto esse aqui, ó, como É esse isso aqui. aí. Os dois têm que ser tirados. Porque, ó, se esse dente aqui não for retirado, ele vai começar a perfurar essa região aqui, ó. Por conta dessa região mais pontiaguda da coroa. E aí vai começar a criar um buraquinho aqui, um buraquinho, e vai ficar uma cavitação que pode armazenar resíduos alimentares. E aí pode dar origem de cáries. Da mesma forma, esse dente, ó, ele vai nascer nesse sentido. Então, essa região mais pontiaguda começa a danificar aqui a coroa desse dente e criar uma cavitação, né? Foi o meu caso e é o meu caso, por exemplo. Porque esse mesmo dente aqui, mentira, é esse aqui, o esquerdo. Ele tava desse jeito aqui, ó. E aí furou esse dente da frente. E aí, né, eu tive que fazer uma restauração. E o meu dente direito, né, que daqui uns dias eu vou ter que arrancar, porque eu já tô sentindo aqui os sinais de que ele tá querendo sair. Ele tá desse mesmo jeito aqui, semi-incluso, né, já danificando esse dente da frente. Então, né, quanto mais cedo a gente descobre a danificação e tratar, melhor é o resultado. Quanto mais tarde a gente descobre, maior a chance de perder esse dente que está sendo prejudicado por esse dente molar, tá bem? Então, aqui só uma observação mesmo quanto a essa radiografia, tá? O foco dela fica sendo aqui esses dentes impactados, tá bom? Esses dentes que nascem e que não há um espaço ali tão grande dentro da boca do indivíduo a fim de que eles se desenvolvam, tá bem? Normalmente, para tratar isso aqui, assim, a forma de tratamento adequada para a arcada superior é colocar um aparelho ortodôntico no palato duro, né, ali entre o duro e o mole do indivíduo, onde todo dia ele vai ter que abrir aquele aparelho. Então,
É tipo assim, gente. Deixa eu ilustrar aqui para vocês, ó. Imagina que aqui são os dentes, né, superiores e inferiores. E aí é colocado tipo um anel. Eu acho que vocês sabem que é um anel, né, de aparelho. Aqui ao redor desses dentes. E fixo a eles fica um quadrado aqui no céu da boca do indivíduo. E aí todo dia tem um buraquinho aqui que o indivíduo ele vai colocar uma chavezinha e vai rodar. Ele vai rodando e esse aparelho vai se dividindo ao meio. De acordo com que ele vai se dividindo ao meio, a gente tem a expansão, né, ali do palato duro ali superior da cavidade oral. E aí, querendo ou não, vai haver um espaço maior para que esses dentes eles consigam estarem totalmente nos seus locais, sem que haja nenhum tipo de danificação. Porém, como a grande maioria desses dentes, eles são rotacionados, tá? Talvez seja preciso aí a utilização de um aparelho para poder deixar eles retinhos, né? A radiografia panorâmica também fica sendo aí um exame para avaliação dos padrões de crescimento e desenvolvimento dos dentes. Então, aqui nós temos uma criança, né? A radiografia panorâmica de uma criança, onde a gente observa aí o desenvolvimento dos dentes desse indivíduo, tá bom? Então, aqui é possível avaliar as variações anatômicas que podem acometer, como a questão de dente supranumérico, tá? E até mesmo para ver a forma que esses dentes estão se desenvolvendo dentro aqui da cavidade oral, certo? Examinar a extensão de grandes lesões, tá? Então, vocês observam alguma lesão nessa radiografia? Sem ser os dentes cisos? E aí, gente? Consegue observar alguma lesão nessa região aí das arcadas? E aí, Cassiane, você consegue ver alguma lesão aqui nessa região da arcada, em algum local? Diz aí pra gente. Não consegue ver? E você, Jefferson, consegue ver alguma coisa diferente aí nesse exame? Ó, a Ananda circulou, mas ela circulou ali o dente ciso, né? O dente ciso, ele pode ocasionar uma lesão, tá? Porém, não é a lesão em questão aí que a gente quer avaliar. O Kevin circulou ali de azul também, essa região aí que abrange os dentes mais anteriores, porém também não é a região, tá? De lesão que a gente quer estudar. E aí, Emanuele, você consegue ver alguma lesão aí nessa radiografia? Consegue ver algo de diferente? Ninguém consegue ver nada. Olha, ó, a Neide se garantindo, circulou aqui bem em cima da lesão, né? Muito bem, A Neide. Neide não vale, a Neide já fez não sei o que de odontologia. Então, ó, Kevin, isso que você circulou aqui acima são seios maxilares, tá bom? Então é normal esse sinal de radiotransparência. Olha aqui o que a Neide circulou, né? A gente tem aqui a região da mandíbula. Qual é o padrão radiológico e imaginológico da mandíbula? É a gente observar, tá? Ó, a Neide apagou, mas eu vou circular de novo. Pronto. Ó, a mandíbula e a maxila, o padrão delas é a gente observar uma radiopacidade, né? Uma região mais clara, uma região mais exposta, pois nós estamos falando de osso, tá bom? Então, o que acontece? Essa região aqui, ó, vejam que ela foge do padrão imaginológico ósseo, tá?
Tudo bem, né, que a gente encontra aqui essas regiões mais radiotransparentes. Porém, isso aqui é inerente à técnica que foi utilizada no exame. Observa que o exame em si, ele não está com uma qualidade tão boa. A gente vê que os dentes eles estão meio borrados, né? Porém, olha para cá, para essa região, né? A gente consegue ver que há uma grande diferenciação desse local, tá? Aqui também até pode ser. Eu só não dou a certeza para vocês, né? Porque, enfim, a gente não tem aí os nossos estudos para aprender a laudar exame. Mas se você olhar aqui para essa região desses molares, a gente vê que tem uma lesão aqui, né? E é uma lesão que ela se diferencia de todas as outras densidades dentro da região mandibular. Aqui também, ó, pode até ser, só não tenho essa certeza para vocês. Mas aqui nós temos um cisto, tá bem? Esse cisto, possivelmente, é um cisto que nós denominamos de cisto dentígero ou odontogênico, que é aquele que ele é composto por resíduos, tá bem? Então, essa região aqui das cristas alveolares, elas podem estar com algum tipo de danificação, que quando o paciente ele come, consegue passar aqui para essa região do periodonto resíduos alimentares. Esses resíduos, ó, formam esse cisto dentígero, tá bom? Então, aqui a gente consegue avaliar, tá? A extensão que esse cisto tem. A extensão dele, né, é aqui do segundo molar, até aqui a região da raiz, ou se estende aqui do segundo premolar até essa região aqui do segundo molar, tá? Então, aqui eu tenho uma região. Vejam que há essa diferença de densidade aqui, tá? Aqui, gente, pode até ser, mas eu não dou uma certeza para vocês. Porém, que está fora do padrão radiográfico, aqui também está. Toda essa região mandibular é para estar dessa corzinha aqui, ó. Nessa tonalidade, tá certo? Que é a tonalidade óssea que a gente conhece aí dentro das radiografias. Então, aqui tá, nós temos um cisto, aqui possivelmente possa ser. Esse exame não está muito bem feito, pois eu não tenho aqui um alinhamento do plano oclusal também, tá? Então, ó, essa não tá legal, tá? Essa linha não é para ficar desse jeito. Ela é para ficar no formato só, assim ou reta, e não toda distorcida como a gente consegue ver aqui. Então, muito bem, Neide, aqui mesmo que nós temos, tá? Essa lesão, esse cisto aqui, dentígero, tá bem? Aqui possivelmente possa ser também algum tipo de patologia, mas eu não tenho uma certeza para dar para vocês. A radiografia panorâmica também avalia ali traumatismos, né? Fraturas da região mandibular, da região maxilar, ficam sendo bem avaliadas nesse exame, tá bom? Vejam que nós temos aí duas lesões, duas fraturas dentro da região mandibular, da região ali do corpo da mandíbula, tá certo? Isso aqui que vocês estão vendo, ó, essa região mais borrada é edema, ocasionado por essa lesão, assim como aqui também, aqui, certo? Então, vejam aqui a fratura, tá? E aqui a outra fratura. Possivelmente o indivíduo vai perder esse dente aqui, tá certo? Esse segundo molar aqui, tá bom? Então, gente, dentro da ortodontia, dentro ali do estudo mesmo odontológico, para pacientes, para indivíduos que fazem algum tratamento dental, essa radiografia ela fica sendo indicada para verificar crescimento e desenvolvimento dos dentes, da dentição de forma geral, anormalidades crânio-faciais, isso envolvendo também qualquer anormalidade que envolva o dente, análise dos casos e diagnóstico, tá? Então, fica sendo aí uma radiografia primária, né, realizada para análise de qualquer doença, de qualquer alteração que o indivíduo tiver, e também é possível ser feito um diagnóstico. Avaliação progressiva da correção ortodôntica, então, quem usa aparelho, né,
está aí constantemente realizando essas radiografias panorâmicas para avaliar a questão da correção dos dentes, se o aparelho ortodôntico está tendo efeito, e determinação de tipo facial, tá? Então, dentro das radiografias panorâmicas, dentro da radiologia forense, né, essas radiografias são de extrema importância para determinar o tipo facial, como, por exemplo, né, dentro de um reconhecimento de uma arcada dental, é possível, né, saber, ter pelo menos ali a ideia de quem talvez seja um indivíduo, se era um homem, se era uma mulher, tá? Tudo isso o pessoal aí da perícia consegue estar avaliando e estudando dentro desse estudo que envolve as radiografias panorâmicas, tá certo? Não é à toa que no IML, não sei se vocês já foram em alguma visita, tem uma região, né, que ela é exclusiva só para dentistas. Então tem uma sala lá cheia de dente, que tipo assim, desova o pessoal no meio dos matos, né, e aí queima, fica só o dente, só a arcada dentária, e isso tudo fica guardado para ser avaliado, né, e ser identificado aí a quem pertence. Então, as radiografias panorâmicas, elas são frequentemente utilizadas para complementar o exame periapical e o exame interproximal. Porém, não se pode trocar o exame intraoral pela panorâmica, pois a qualidade de ambos os exames, a finalidade de cada um é diferente, tá bem? Então, por isso que a panorâmica é um exame complementar. A gente não pode deixar de fazer ali uma periapical, uma interproximal, uma oclusal para realizar a panorâmica, tá? Pois ambas possuem objetivos diferentes, qualidade diferente e indicações diferenciadas. As contraindicações para a realização desse exame, tá? É justamente a questão da substituição. As panorâmicas nem sempre são exames a qual a imagem ela tem uma definição ou uma nitidez boa, por isso que não se pode trocar os exames intraorais pelos extraorais, tá? As panorâmicas não podem ser utilizadas na avaliação ou no diagnóstico de cáries, de doença periodontal ou de lesões periapicais, que são essas que a gente viu como a região do cisto, né? Assim, o cisto ele pode ser avaliado na radiografia panorâmica por conta do seu tamanho, da sua extensão. Mas se for uma lesão de pequeno porte, como cáries, né, ou algum tipo de periodontite, não pode ser avaliado dentro desse exame, tá certo? Pois, muitas vezes, não se tem ali uma amplificação das estruturas. Então, uma carizinha pode passar despercebida aí no exame, tá bem? Por isso que fica sendo contraindicado. E nós sabemos que para a cárie existe a radiografia interproximal como sendo a mais indicada na hora de avaliar esses processos patológicos. Então, aqui no exame de panorâmica, a gente vai ter esse princípio, a qual o objeto de estudo ele fica entre o chassi, tá, e entre o tubo de raio-x. Então, aqui a gente assemelha um pouco esse processo à tomografia, porque lá acontece basicamente esse processo, a qual a minha fonte e o meu receptor de imagem, eles giram em torno da cabeça do paciente. Aqui, eu tenho uma única exposição, mas que essa exposição, que é contínua, ela vai ali obtendo regiões, né, regiões de estudo diferenciadas dentro do filme de forma individual. A imagem ela não é formada toda de uma vez, né? A cada giro, a cada angulação que esse aparelho dá em volta da cavidade ali orofacial do indivíduo, a gente vai ter a construção de uma imagem, demonstrando uma visão geral da maxila e da mandíbula. Então, aqui eu não tenho um raio-x convencional, a qual o paciente fica ali parado e a exposição consegue, em um único momento, registrar a informação no filme. Não. Aqui na panorâmica, de acordo com que o filme vai girando em torno da cabeça do paciente, a radiação vai depositando ali sua energia no objeto de estudo
e a gente vai ter ali a sensibilidade do filme acontecendo, registrando a imagem. Isso por fases, né? De acordo com o que gira, a imagem vai sendo formada. É como o scout na tomografia que vai sendo feito de pouquinho em pouquinho, né? Aos poucos. Da mesma forma fica sendo aqui. Porém, uma única exposição para toda essa rotação e toda a criação da imagem no filme radiográfico. Então, como é aqui a metodologia desse exame? Quando se realiza o exame com películas intraorais, né, a placa, que no caso fica sendo o próprio filme, e a cabeça do tubo permanecem estáticos. Na radiografia panorâmica, ambos movem-se em torno do paciente. O tubo, ele gira em torno da cabeça da pessoa numa direção oposta, certo? Porém, existe ali a reciprocidade de giro entre o tubo e o receptor de imagem. Ambos giram na mesma direção, tá certo? Então, aqui, tanto o tubo como o chassi, eles rodam simultaneamente em torno do paciente durante a exposição, e aí a gente tem a formação de toda a imagem da arcada dental do indivíduo, tá certo? E aí a mudança de rotação, né, a cada ângulo que o tubo e o chassi estão ali, a gente vai ter a formação de imagem em camadas. Então, a cada região de giro, eu tenho um pouco da imagem sendo formada, para que no final eu tenha a imagem totalmente exposta, né, ali no filme radiográfico. Então, esse exame é um exame bem rápido. Em questão de 15 segundos, tudo é feito, né? Tanto, é claro, após o posicionamento do paciente, não existe uma dificuldade muito grande para quem vai trabalhar com esse tipo de exame, certo? Justamente é só você posicionar o paciente, aplicar ali a técnica e fazer com que o exame aconteça. Não tem muito detalhe, não tem angulação, não tem nenhum tipo de posicionamento diferenciado com a região da cabeça do paciente, certo? Então, os equipamentos que estão disponíveis aí no mercado para a realização desses exames, os mais utilizados são da Siemens, tá? E da GE. Porém, existem outras marcas, porém que não perdem a qualidade, né? A única diferença entre elas é a questão da potência a qual elas vão estar apresentando ali, tá? A questão de quilovoltagem. Algumas apresentam uma potência maior, outras apresentam uma potência menor. Isso varia aí de equipamento para equipamento. E lembrando que aqui na radiografia panorâmica, a gente trabalha ali com um sistema de exposição automática. Então, antes de você realizar o exame, na própria máquina, ela pede informações sobre o paciente, como gênero, né, se é homem, mulher, idade, se é adulto, se é criança, se é adolescente ou se é idoso, e pede informações acerca do biotipo do paciente, né? Se ele é mais alto, se ele é mais baixo, se tem mais massa corporal, menos massa corporal, e a partir dessas informações, a gente tem ali a questão da técnica, ela sendo automaticamente manipulada. Porém, é claro que o indivíduo ele pode realizar alterações, mas na grande maioria dos equipamentos, a gente já tem esse sistema aí de exposição automática acontecendo, tá? O que já até reduz a dose a qual o paciente vai estar levando ali durante o exame. Então, aqui são exemplos de equipamentos de radiografia panorâmica, tá certo? E aí, todos os equipamentos, independente da marca, eles possuem os mesmos componentes, tá? A gente tem ali a cabeça do tubo de raio-x, que é onde eu encontro o meu tubo, né, de Coolidge. Tem um posicionador de cabeça, que é essa região aqui, ó, a qual o indivíduo vai ficar aqui posicionado, tá? Aí as mãos deles ficam fixas aqui nesse local, tá? E essa regiãozinha aqui é aquele morde, é um mordedorzinho para poder alinhar o plano oclusal. Já veremos isso. E o controle de exposição, a qual o equipamento pede essas informações que eu citei para vocês, a fim de que essa técnica a ser utilizada, ela seja ali posta de forma automática. Então, sobre a cabeça aqui do tubo de raio-x.
Ao contrário da cabeça do tubo, para a radiografia intraoral, o ângulo vertical da panorâmica não varia, mas está fixado a um nível de modo que o feixe seja dirigido ligeiramente para cima. Então, lá no equipamento intraoral, a gente consegue mexer no cabeçote, né? Consegue deixar ele angulado, de forma verticalizada, tanto positiva como negativa, né? Para baixo e para cima, respectivamente. No caso aqui da panorâmica, eu não consigo angular o meu cabeçote raio-x. Ele é fixo, tá? E normalmente o raio central dele é centrado. Sempre vai incidir na mesma região, tá certo? Ele rotaciona, tá? Por trás da cabeça do indivíduo, enquanto o filme radiográfico, ele sempre vai estar ali na frente da cabeça do indivíduo, tá? Então, segue basicamente o mesmo princípio das radiografias convencionais, onde a área a ser radiografada, ela fica mais próxima do filme. Então, a região anterior da região facial sempre estará voltada para a frente do receptor de imagem, e querendo ou não, é a região ali a qual vai receber a informação, certo? O posicionador de cabeça, tá? Ele consiste no apoio para o queixo, um batente de mordida e o apoio lateral de cabeça. Esse apoiador do queixo, ele serve para que a cabeça do paciente fique retinha, fique ali na posição anatômica que a gente conhece, a qual o olhar ele fica dirigido para o horizonte. O batente de mordida é um dispositivo a qual o paciente ele morde durante o exame, a fim de deixar o plano oclusal, que é a linha de mordida, totalmente alinhado. E o apoio de cabeça lateral são dois dispositivos aos quais eles se prendem aqui dos dois lados da cabeça do indivíduo, a fim de que sejam evitados movimentos, tá bom? Os controles de exposição, o MA e o KV, eles são ajustáveis, porém, nesses equipamentos, já se tem ali o controle de exposição automática, ao qual a gente tem um pré-estabelecimento dos controles, né? Porém, eles podem ser ajustados de acordo ali com as características do paciente, tá bom? O MAS, ele é fixo, tá bom? Então, normalmente, ele não costuma ser alterado aqui nesses exames, nessas radiografias, até porque o tempo de exposição ele é muito curto, tá? Em questão ali de 15 segundos, toda a varredura ao redor da região orofacial é realizada. Então, quando nós falamos de radiografias panorâmicas, a gente pode ter a presença de filmes radiográficos, né, aos quais eles serão utilizados dentro do processo ali de processamento de imagens manual ou automático, pois eu preciso de um chassi a qual esse filme ele fica ali armazenado para que a imagem ela seja obtida. Na radiologia computadorizada segue o mesmo princípio, porém a gente não remove, né? A gente não tem essa capacidade aí de remover esses filmes ali da nossa placa, tá? Dentro da radiologia digital já não se tem, né, esse filme radiográfico. Nós temos detectores dentro da placa, onde eles levam a informação até o sistema. Dessa forma, fica sendo aí dispensável o uso tanto dos filmes quanto dos EPIs. Aqui só falando, né, que existem disponibilidades de filmes radiográficos a depender do tipo de equipamento, tá? Então, dentro da radiografia panorâmica, a gente vai ter aí dois tamanhos, né, de filmes disponíveis para a realização desses exames. A gente tem os filmes 12x30 e os 15x30. Esse 12x30, ele é o mais comum, tá, de ser comercializado, e normalmente o formato dele é dessa forma. Ele é um filme retangular, onde a gente consegue ter toda a região de estudo abrangida aqui dentro dessa película, tá certo?
São filmes sensíveis à luz, tá bem? Então, dessa forma, é necessário a presença de radiação para que eles sejam totalmente velados, né? São sensíveis à luz, mas nem tanto. Então, só a radiação para poder danificar, né, esse filme de forma ali a qual a gente consiga ter a imagem estabelecida. Os chassis, eles são usados para segurar a película extraoral, tá? E aí, normalmente, a gente encontra também chassis que são específicos para o estudo da radiografia panorâmica, tá? Onde eles seguem ali a mesma característica do filme, eles são mais retangulares. Da mesma forma, a gente tem as placas, né? Que servem para o estudo digital ou computadorizado. E aí, se eu estiver trabalhando, né, com radiologia convencional, a gente tem os marcadores para identificar os lados direito e esquerdo do indivíduo. Na radiografia computadorizada ou digital, esses marcadores já são colocados ali de forma manual, só que computacional, né? A gente não precisa estabelecer um local no chassi, na placa, a qual identifique. Em alguns locais tem alguma coisa radiopaca que pode demonstrar esse lado direito, porém, normalmente já se tem o padrão de colocar ali a letra de forma digitada na imagem. Então, vejam aqui uma radiografia, né? Pelo seu aspecto, pela sua qualidade e pela sua nitidez, a gente pode dizer que é uma radiografia, no mínimo, aí, computadorizada, tá? Olhe lá, se não for digital. E uma radiografia de uma criança que está ali desenvolvendo a sua dentição. Então, vejam como fica nítido, né? Todos os pontos aí, todas as estruturas pertinentes a essa imagem. Tanto a região dental como a região ali óssea, tá certo? Então, né, os procedimentos que são realizados com esse equipamento, eles normalmente são realizados de forma que antes do paciente entrar na sala, seja feita ali uma limpeza, né? Principalmente dessa região onde o paciente ele morde, né? Desse dispositivozinho de mordida. Normalmente existe um saquinho a qual ele é colocado e é descartável. E quando não se tem, né, deve ser feita constantemente a higienização, pois várias pessoas vão morder esse mesmo local, tá? Então, para se ter um controle de infecção, sempre deve se ter aí o cuidado com esse dispositivo. Então, a forma de realização, né, do procedimento fica sendo o seguinte: primeiro, localizar o chassi ou a placa, dependendo do sistema a qual o indivíduo trabalha. Definir os fatores de exposição. Então, você já observa ali o paciente, as suas características e já atribui no equipamento. Pedir para que o paciente ele retire objetos metálicos da região, né, crânio-facial e do pescoço, a fim de que não ocasione nenhum artefato na imagem. Então, se o paciente tem alguma dentadura, né, que tem alguma chapa, né, de metal, esse tipo de coisa, tem que ser retirado. Dá brincos também, piercing, para não afetar ali a imagem e causar distorções ou algum tipo de artefato. Após isso, tá? Fornecer ali o avental de chumbo para o paciente, posicioná-lo, pedir para ele morder, né, o batente de mordida, mostrar para ele, né, que foi higienizado, ou ainda colocar, né, o plásticozinho na frente dele, para ele ver que você está colocando ele naquele momento e que outra pessoa já não utilizou. Ajustar a inclinação do queixo, né, posicionar naquele batente de queixo que tem no equipamento, para que a cabeça não fique torta e até então fique na posição anatômica. Colocar as guias laterais, que ficam sendo os posicionadores aqui laterais, a fim de evitar a rotação da cabeça do indivíduo. Colocar o paciente na posição vertical, pedir para ele ficar realmente na posição anatômica, de modo que apenas os braços, né, e as mãos fujam, uma vez que ele vai segurar ali no suporte, e pedir para o indivíduo engolir saliva, tá? Pois, se ele engolir saliva na hora do exame, pode aparecer um artefato de movimento na imagem. E pedir para que o paciente coloque a língua no palato mole, ou seja, a ponta da língua encostando no céu da boca, tá certo? Realizar o exame, né? Expor o filme e, após isso,
processar ali a imagem de forma a ver a estrutura que foi colocada ali no filme, tá certo? Então, basicamente, esse fica sendo todo o processo para a realização de uma radiografia panorâmica, tá? Não há mais nenhuma outra observação, né, nenhuma dificuldade inerente a isso. O processo, basicamente, fica sendo esse daí, sem mais e nem sem menos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, Oi. então, esses passos aí são os passos antes, Kevin, durante e fala um depois pouquinho. da... Kevin, por favor, fala um pouquinho mais alto. Mais próximo do fone. Esses procedimentos aí, no caso, é a resposta da sexta questão, né? Na pergunta que o senhor faz dos procedimentos antes, durante e depois da radiografia panorâmica, não é? Pronto, isso, né? E aí, né, lembra também, né, da questão da higienização do equipamento antes e depois do processo. Certo, entendi. Mais alguma dúvida? Dona Mirleide, sua dúvida eu consegui responder no áudio? Sim, professor. Tá bom. Alguém tem mais alguma dúvida em relação à atividade para aproveitar o embalo? Lembrando que vocês podem estar enviando até às 16 horas de sexta-feira, tá certo? Enviem para o meu e-mail. Vamos lá. Então, tá. Aqui repetindo novamente, né? Lembrar aí de higienizar o aparelho, principalmente dispositivos de medida, e preparar o equipamento, tá? Esses equipamentos de radiografia panorâmica, eles aquecem de forma muito rápida. Então, existe um sistema de refrigeração onde nós temos sempre que apertar, tá? Nesse sistema, antes de fazer a exposição, tá bom? Essa questão de... Como é que eu posso dizer, gente? Essa questão... Vale, meu Deus. Essa questão de você preparar o equipamento antes de fazer com que o paciente ele seja posicionado é um processo, tá? Inerente ali lembrei que eu estava falando, gente, tinha me perdido. Esses equipamentos, eles têm um processo de refrigeração. E aí, toda vez que você faz um exame, tem que colocar para refrigerar. Então, é cerca ali de 2 a 1 minutinho para que o tubo ele desaqueça, tá bom? E aí pode ser realizado um outro exame, tá bem? Hum. Então, a maioria desses equipamentos, eles vêm com um conjunto de lasers, tá bem? Um laser na longitudinal, um laser na transversal e um laser, tá? Que normalmente ele fica aqui nessa região aqui, certo? Então, eu sempre tenho esse laser em forma de H, né? Se a gente olhasse para o paciente lateralizado, onde esse laser longitudinal ele vai demarcar ali o meio da estrutura, né? Ele deve ficar no meio da região a ser radiografada. Esse laser aqui na transversal deve ficar ali sob a asa do nariz, né? Em cima da asa do nariz, passando aqui na região do trago, tá bom? E esse laser que fica aqui como se fosse nesse plano coronal, né? Ele passa também aqui nessa região do trago. Isso só mesmo para se ter ali uma definição na hora do posicionamento, tá certo? Então, aqui a gente tem algumas radiografias para a gente poder avaliar possíveis problemas que ocorreram durante a sua realização, tá bom? Então, essa primeira aqui nós temos uma radiografia panorâmica
adequadamente obtida e exposta de um paciente adulto, tá? Note que o lado esquerdo do paciente, esse lado aqui, tá certo? Está indicado na imagem. Essas letras L's, elas correspondem aí à identificação de que esse fica sendo o lado esquerdo, tá? E aí, essa é a mesma orientação usada em um exame radiográfico intraoral completo, facilitando sua orientação e a interpretação da imagem. Só que lá na radiografia intraoral, a gente vai ter o picote do próprio filme de raio-x, né, onde a parte elevada fica voltada para o operador e deve sempre identificar ali o lado direito. Normalmente, a gente encontra esse picote voltado para cima, porém, a radiografia ela pode ser feita com esse picote voltado aí para baixo, tanto faz, contanto que esteja voltado para o lado direito e a região ali da lombadinha, né, a região convexa, esteja voltada para a visão do operador. Aqui, na panorâmica, a gente tem que estar colocando ali a questão dos marcadores, seja no chassi, seja de forma manual ali durante o procedimento. Aqui nós temos uma radiografia panorâmica, tá? Mostrando o retardo da dentição mista de um paciente de 11 anos de idade. Então, aqui já era para ter feita toda a troca de dentes, né? Os dentes de leite já eram para ter caído, e veja que ainda existem muitos dentes aqui permanentes, né? O que faltam erupcionarem. Então, grande parte desses dentes ainda são da dentição de leite, que já deveriam ter caído, mas que não caíram. Continuam ali alocados, tá? Nessa região. Aqui nessa imagem, os segundos premolares inferiores estão congenitamente ausentes, tá? E os segundos molares descidos inferiores não estão sofrendo reabsorção radicular, indicando que ficaram retidos, tá? Os caninos permanentes, segundo molares e primeiro e segundo premolares, encontram-se em vários estágios de mineralização, com a maior parte deles iniciando a erupção. Então, aqui, ó, observem que os segundos, né, dentes premolares, eles estão ainda, no caso, o primeiro, né, da dentição decídua, encontra-se ainda aqui nesse local, e o que é para ser da região permanente está logo aqui abaixo. E não há a questão da erupção desses dentes, não há o que nós chamamos de reabsorção radicular, que é quando acontece ali o processo a qual o periodonto, tá? Ele vai se fixar, na verdade, a esse dente, o dente a ele, e aí a gente tem ali a formação de uma raiz, de acordo aí com que o tempo vai passando. Nesse caso, isso passa a não existir, tá bem? Aqui no caso, a mesma radiografia anterior, tá bem? Onde o paciente tem vários dentes aí de leite ainda expostos e os dentes permanentes querendo sair, mas não tem um espaço para que haja aí a erupção. Para, né, o preparo do paciente durante as radiografias, a gente tem que deixar ali o plano sagital mediano paralelo, né, ao solo. Então, a gente tem que se certificar de que não há nenhum tipo de ausência ou nenhum tipo de rotação, perdão, na região facial do paciente e também, tá, está ali convicto de que os lados esquerdo e direito do paciente também estão todos alinhados, estão todos retos. Nem a região dos ombros ali podem ficar muito baixas uma da outra, pois isso pode acarretar até mesmo em algum tipo de distorção na região facial na hora de realizar o exame. Tá? O posicionamento inadequado da linha média é um erro comum, tá? Essa linha média, tá? Fica sendo essa linha que divide aqui o corpo em duas partes. Quando acontece isso, a gente pode ter ali uma radiografia a qual o campo de estudo, a imagem no filme radiográfico, ele fica ali um pouco lateralizado, não fica centralizado no filme radiográfico, certo? E aí a gente pode acabar tendo a perca, né, o corte de alguma estrutura durante a realização da imagem.
Aqui um método bem simples para a gente saber se o paciente ficou bem posicionado, tá certo? É comparar a largura dos primeiros molares inferiores, tá? O que normalmente na prática isso não acontece, porque depois que o paciente está posicionado com o mordedor aqui já entre os dentes, a gente não vai pedir para ele abrir a boca. Então a gente normalmente nesses equipamentos tem um espelho aqui na frente. Então pede para o paciente olhar para esse espelho e por trás dele a gente observa se há ali uma simetria de ambos os lados, se não há nenhum tipo de rotação e ainda se essas linhas, né, esses lasers, eles estão bem posicionados, principalmente esse longitudinal, que vai ficar ali ao meio da estrutura facial do indivíduo, tá certo? O queixo e o plano oclusal do paciente devem ser adequadamente posicionados para evitar distorções. Então, esse dispositivo de mordida, ele já serve justamente para isso, para deixar o plano oclusal bem posicionado. E esse dispositivo aqui do queixo também já serve para que o paciente fique com a região ali totalmente elevada e direcionada ao horizonte, a fim de que não exista nenhum tipo ali de rotação durante a realização do exame, tá certo? Então, observar também esse laser que fica aqui de forma transversa, tá? Ver que ele passa pela região do trago e passa aqui sobre a região da asa do nariz. Então, se eu tiver essa marcação, eu também tenho um posicionamento correto, tá bom? E aí, sempre deixar o queixo encostado nesse batentezinho aqui, de forma que o paciente fique confortável. Evitar que o queixo fique elevado demais, tá? Ou baixo demais, pois isso pode acabar prejudicando ali na hora da realização do exame, causando algum tipo de distorção. Essa região aqui inferior, gente, ela tanto pode descer como pode subir. Então, a gente vai subindo ela, a fim de que o paciente ele fique ali com a região do pescoço totalmente confortável e alinhada, né, a esses lasers aqui do equipamento, tá certo? Então, aqui a gente tem uma radiografia panorâmica que demonstra um mau alinhamento da cabeça do paciente, certo? Vejam, ó, observem essa região aqui do côndilo da mandíbula e essa região aqui do côndilo, né? Essa do lado esquerdo, ó, quase cortou, porque o paciente não ficou bem posicionado. Então, toda a região da cabeça do indivíduo deve ficar centrada dentro do filme radiográfico. Vê que o queixo aqui quase corta e vê que essa região aqui do palato duro, ó, está sobrepondo as raízes desses dentes aqui molares, tá certo? Então, o que é que acontece, gente? Quando o paciente está com o queixo bem posicionado e quando o dispositivo de mordida, né, que fica mais ou menos nessa região, está ali realmente sendo mordido, a gente não vai ter esses erros, tá? De posicionamento durante a realização das radiografias, tá certo? Aqui a gente também tem um mau alinhamento. No caso aqui, o paciente não foi bem posicionado a fim de que ele mordesse aquele mordedor e também a região ali do queixo dele não ficou totalmente posicionado naquele posicionador do queixo. Vê que foi cortado e vê que o plano oclusal do paciente está totalmente distorcido. Essa distorção não é por conta do jeito do dente do paciente, é porque ele ficou mal posicionado, tá certo? Então, aqui a gente tem um desalinhamento total desse plano oclusal, o que nos mostra aí que também houve um erro aí durante o posicionamento desse indivíduo. Aqui também a gente tem uma radiografia a qual houve um erro durante o posicionamento, tá bom? Então, vejam que essa mancha aqui no centro, né, que nós chamamos de projeção fantasma, ela é ocasionada pelo motivo a qual o paciente não foi posicionado de forma ereta e reta, né? E não houve ali a elevação do pescoço, como aqui acontece nessa imagem, ó. Vê que a elevação do pescoço ela acontece quando nós subimos esse dispositivo a fim de que o queixo ele fique bem posicionado. Se o paciente ficar de cabeça muito baixa, eu tenho esse artefato na imagem. É como se fosse ali um sombreamento da coluna cervical do indivíduo, tá bom? É como se fosse, mas não é, tá bom? Por isso que recebe esse nome de projeção fantasma da coluna, tá? Então, eu tenho aqui algumas imagens para vocês.
Deixa eu mostrar essa aqui primeiro, né? Então, aqui eu tenho uma radiografia panorâmica, onde a gente consegue estar avaliando algumas estruturas. Eu vou marcar aqui para vocês as estruturas que a gente sempre deve estar atento dentro da realização desses exames. Então, sempre que a gente... como é que eu posso dizer? Sempre que há a realização de qualquer tipo de exame, a gente tem sempre que ter uma visão de fora para dentro, né? Então, nós não podemos estar avaliando ali a radiografia logo olhando para o dente. A gente tem que verificar a área externa para ver se há algum artefato, né, algum brinco, algum colar, algum cordão, alguma coisa que induza ali um mau diagnóstico, né, dessa radiografia. Então, se a gente observa que essa área externa dessa imagem, nós não temos nenhum tipo de artefato. Aparentemente, nós temos aqui a estrutura normal. Após isso, a gente avalia aqui a região da mandíbula, né? Olho primeiro para essa região aqui da cabeça da mandíbula, que é onde eu encontro ali o côndilo da mandíbula, que vai se articular com o osso temporal, formando, tá, a articulação temporomandibular. Por que eu tenho que olhar para essa região? Porque muitas vezes o paciente ele sente dores, né, na região ali da arcada superior e pensa que é algum dente, alguma coisa. E às vezes pode ser alguma lesão aqui na articulação temporomandibular, tá? Vejo aqui a região do ângulo da mandíbula, né? Aparentemente ali saudável. Vejo aqui a região dos ânus, vejo aqui a região do corpo e até então, né, tá tudo bem. Avalio aqui a região do osso alveolar, vejo que as características imaginológicas, né, as densidades permanecem contínuas. Então, se eu tivesse um cisto aqui, eu teria uma região mais radiotransparente, tá certo? Esse paciente aqui possivelmente arrancou esse dente aqui, ó, terceiro molar. Por isso essa cavitação. Isso aqui, ó, resíduo alimentar, tá? Que fica acumulado nessa região. Terminei de olhar para a mandíbula, vou olhar a maxila, né? Vejo aqui a região do seio maxilar, né? Radiotransparente, porque eu tenho a presença de ar ali dentro. Vejo aqui o palato duro, essa linha. Lembra que naquele exame, se o paciente não ficar com o queixo totalmente elevado, esse palato duro aqui pode sobrepor a região das raízes dos dentes superiores. Vejo aqui o septo nasal do paciente, aqui é a região das conchas nasais, laterais ao septo nasal, tá? Vejo aqui a região do processo zigomático, tá? Tanto nessa região como nessa região aqui. E, né, não vejo nenhuma outra estrutura que esteja pertinente à região ali da face que seja de importância ao estudo dos dentes, tá bom? Aqui é a região do meato acústico externo também. E vou para os dentes, né? Vou identificar aqui as dentições desse paciente. Aqui eu tenho a arcada superior. Aqui eu tenho uma arcada inferior. Isso aqui, gente, ó, o dispositivo de mordida, tá bem? Se apresenta aqui nessa tonalidade. Então, ó, aqui eu tenho a região dos incisivos centrais, certo? Deixa eu pintar eles aqui. Incisivos centrais. Aqui os incisivos laterais, tá? Aqui nós temos os dentes caninos. Aqui nós temos os dentes pré-molares, primeiro e segundo, respectivamente. E aqui nós temos os dentes molares, primeiro, segundo e terceiro, primeiro, segundo e terceiro, respectivamente. Então, noto que há uma região de impacto entre os dentes pré-molares e molares, né? Ó, observem essa região, né? Esse sombreamento. Eu tenho uma região impactada, então esses dentes eles não estão tendo espaço suficiente para se desenvolverem. Então, eles começam ali a se projetarem um atrás do outro,
tá certo? Aqui, ó, uma obturação, uma restauração, tá certo? E vamos aqui para a região dos dentes, né, inferiores, tá? Então, o que é que a gente consegue observar aqui? Nós conseguimos ver que, aparentemente, o terceiro molar, ele foi extraído, porém esse aqui, né, se assemelha bastante aqui com o terceiro molar. Porém, vamos começar a contar aqui, tá, do início, a fim de que a gente tenha essa visão global dos dentes. Então, aqui nós temos, tá, os incisivos centrais de amarelinho, de vermelho, os incisivos laterais, tá certo? De azul, nós temos os dentes caninos, tá certo? De rosa, nós temos os dentes pré-molares, primeiro e segundo. E de preto, nós temos os dentes molares, tá certo? Então, vê que esse indivíduo provavelmente não irá desenvolver o terceiro dente molar do lado esquerdo, ou ainda ele já pode ter arrancado, né, há muito tempo e já houve a cicatrização total aqui do lado direito, este local, né, essa cavitação que a gente encontra aqui. Deixa eu apagar para ficar melhor visualizado. Esse local aqui, ó, é o espaço de um dente que possivelmente estava nascendo e aí foi extraído, que no caso é pertinente ali ao terceiro molar, tá bom? Então aqui nós temos esse buraco nessa cavidade que pode ter sido ocasionada aí pela extração desse dente, tá bem? Então, temos aqui um exame bem feito, um exame padrão, onde a gente não tem nenhum tipo de alteração patológica até então, visualizada por nós, tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui um vídeo com vocês, tá? E talvez não saia o áudio aí para vocês. Vocês estão vendo a tela, né? Pois em algumas turmas eu já passei alguns vídeos e não deu muito certo. Mas aí eu vou explicando para vocês, tá bem? O que é que vai acontecendo aqui no decorrer. Aqui é mais para mostrar, tá? A questão da radiografia panorâmica, como é que ela acontece, tá? Então, ó, vejam que aqui, nós temos a paciente posicionada, né? O dispositivo de mordida aqui com aquele plásticozinho que eu tinha falado para vocês, que é descartável. Aqui os posicionadores de cabeça. Vejam que esse equipamento, ele não tem um dispositivo de posicionar o queixo, né? Então, aqui, o paciente ele tem que ser bem posicionado, né? Para que não haja ali a sobreposição do palato duro sobre as raízes dos dentes, tá certo? Neide, tá falhando, é por conta do vídeo, certo? O Zoom, ele não suporta muito bem a... Se a falha for agora, né? Não suporta muito bem vídeos, então quando a gente passa normalmente fica falhando um pouco. Por isso que eu estou aqui explicando o que é que está sendo dito aqui, caso vocês não estejam ouvindo, tá bem? Então, observem, né, que aí o tubo de radiação, juntamente com a região do receptor de imagem, fazem um giro total em torno da região facial do paciente, a fim de que seja feita uma imagem ali realmente tridimensional em uma só. Vejam também aqui a paciente com colete, né, de chumbo. Não se pode utilizar o protetor de tireoide, porque pode haver ali alguma sobreposição das estruturas, tá? Que se submetem a essa região aqui, mais distal da mandíbula.
Então, né, vejam aí como a imagem, né, deixa eu retornar aqui, como ela vai surgindo ali na região do monitor do equipamento, né, no caso, a qual vai haver o processamento digital. Então, vejam que após o exame, a radiografia automaticamente é processada lá dentro do sistema computacional, certo? Então, tá? Aqui nessa modalidade, né? Nesse tipo de exame, principalmente quando se trata ali da questão de radiografias digitais, a gente fica tendo também a manipulação dos filmes feita pelo próprio dentista, pelo próprio odontólogo, tá bom? A gente só realiza mesmo isso. Então, vejam aqui, né, nessa imagem, que nós temos a questão de dentes que estão erupcionando na direção errada. Aqui os dentes, né, molares. No caso aqui, os terceiros molares. Aqui o segundo também, ó, acabou se desenvolvendo da forma errada, tá certo? Aqui os terceiros molares superiores. Nessa segunda imagem, um trauma, tá bom? E aqui, ó, a intervenção que é feita durante o trauma. Então, observem que a gente tem aqui a reposição dental, né? Dental não, gente, óssea, tá? Onde são aplicadas essas próteses a fim de que o osso ele fique ali unificado normalmente, tá bem? E aqui, tá certo, a gente tem a presença de uma macrodontia no incisivo central. A macrodontia é caracterizada por isso aqui, ó. O dente ele nasce de tamanho muito grande. Então, se a macrodontia é o dente com tamanho ali exagerado, a microdontia vai ser o dente se desenvolvendo, tá? Com um tamanho ali reduzido, tá certo? Então, eu vou pesquisar aqui para vocês uma imagem daquele tumor que eu tinha falado para vocês, que é o ameloblastoma, tá certo? É o principal tumor que se desenvolve aí na cavidade oral dos indivíduos, tá bem? Então, vejam, né, aqui que nós temos esse ameloblastoma. Normalmente ele se localiza nas cavidades aqui laterais, nessa região. Vejam aqui o tumor, ó, tá? E vejam que houve ali a retirada, tanto do tumor, como ó, do osso, aqui é a mandíbula, e dos dentes que estavam inerentes a essa região, tá? E aí é feito um procedimento cirúrgico para a reposição óssea, a fim de que o indivíduo não tenha ali a sua dentição prejudicada, tá? Deixa eu ver aqui uma imagem. Aqui, ó. Ameloblastoma, tá bom? Nessa região. Vejam aqui que ele já se caracteriza de forma radiopaca. Como eu falo de um tumor, né? O tumor ele é derivado aí de diversos tecidos. Então, dependendo do tecido, esse tumor pode ter uma característica imaginológica diferente. Deixa eu pesquisar aqui um tumor agora com aspecto radiotransparente. Aqui. Aqui, certo? Ó, toda a região do ameloblastoma. Isso tudo aqui que vocês estão vendo com essa radiopacidade é o tumor, tá? Desenvolvido ali na região do osso alveolar maxilar, tá certo? Então, gente, é isso, tá certo? Esse foi o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Espero que de alguma forma aí tenha esclarecido, né, para todos, e espero também que vocês tenham compreendido alguns pontos. Sei que é uma disciplina muito rápida, de certa forma muito conteúdo, mas tenho certeza que vocês conseguiram fixar alguma coisa aí na cabeça de vocês.
Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Nada? Então, tá, gente. Vocês têm até às 16 horas de sexta-feira para estar enviando o trabalho, tá bom? Não esqueçam, né? Quem for escrever à mão e for tirar foto, certifique-se de que o trabalho a foto está nítida, né? Para que a gente não tenha ali dificuldades na hora da correção ou faça algum erro, sei lá, tá bom? Aos que já fizeram a disciplina de forma online, eu falei com a Renata e ela disse que tá salvo lá já a nota de vocês, o trabalho que fizeram, tá? E é isso, gente. Alguma pergunta? Diga, Manuele. Porque tá falhando para mim. Você quer fazer alguma pergunta? O senhor tá me ouvindo, professor? Tô sim, pode falar. Tô ouvindo, pode dizer. Diga. Agora eu não tô te ouvindo, Emanuele. Quer perguntar, Leandro? Como é que escreve o nome do WhatsApp, hein? WPP, abreviado. Exato, eu tô exato. Pronto. Mande para o meu e-mail, certo? Os trabalhos, tanto foto como escaneado. Se quiser responder no próprio arquivo, né, converter para o Word, peço que envie para o meu e-mail. Estou digitando ele aqui no chat e aí você salva aí, tá? Para poder enviar. Tá bom? Tá certo, gente. Então, muito obrigado aí pelo compromisso de vocês de estarem aqui presentes na aula, tá bom? E até breve, né? Até mais. Vocês já estão aí terminando o curso de vocês, então daqui a uns dias a gente se encontra aí nos concursos públicos da vida, que eu sei que haverão muitos aí em breve. Estudem, viu? Porque eu acho que esse ano aí vem a oportunidade para todo mundo. E é isso, gente. Tchau, tchau. E até mais. Não esqueçam de enviar os trabalhos, tá bom? Matheus, Oi. o trabalho que tu fala é aquele que passou já semana passada, né? Não é outro, não. Isso, é o que você já enviou. Só é ele apenas. Nota 1, nota 2, ou só nota 1, se você já fez EAD, tanto faz. Beleza, valeu. Sexta-feira já tem veterinária, sabe dizer? Rapaz, provavelmente sim. Acho que o professor que vai dar, ele vai entrar em contato com a Érica para poder avisar. Mas eu acho que sim. Possivelmente Já que é contínuo, né? Vocês não têm uma férias assim entre uma disciplina e outra. possivelmente a sexta-feira já tem aula, né, também. Pois é, mas aí o professor responsável com certeza vai entrar em contato com a Érica. Tá bom? Matheus, uma curiosidade que não tem nada a ver com a aula. Aqui, pra mim, aparece uma foto de uma mulher, mano. Pois é, eu também não sei o que é que esta foto desta indivídua aparece aí para vocês, para mim também. Mas eu acho que alguma professora que entrou e colocou a foto dela. Mas não sei eu não, viu? Leandro. Ai, Quem é a Ananda? sei não.